Olá, Caio Fábio. Já escrevi, agora vou botar o vídeo porque eu não tinha conseguido botar o vídeo antes. Eu tinha tanta esperança que esse WhatsApp possa passar no programa de vocês, ou o Caio possa me dar uma resposta. O que eu tenho a dizer está tudo colocado ali no escrito, né? É sobre a experiência de quase morte que teve aquele neurocirurgião Eben Alexandre, fazem 6 anos, não sei se o Caio conhece esse fato. Ele teve uma experiência de quase morte, mas a dele foi bem diferente porque ele teve um lugar que ele achou que era o céu, né, guiado por uma pessoa que depois ele foi descobrir que era irmã dele, que ele não conheceu, que morreu antes dele. Mas o fato é o seguinte, é que ele não, no relato ele diz que não tem memórias da sua vida na Terra. Isso aí me deixou muito assustado. Então, como os colegas dele diziam que ele estava com a atividade cerebral praticamente paralisada, eu criei uma teoria segundo a qual, eu acho que o cérebro é o veículo do espírito para atuar no nosso corpo físico, né? Então, a partir do momento que o cérebro está paralisado, mas a pessoa não morreu, eu acredito que ela não tem as memórias da vida na Terra, a não ser que ela morra e o espírito se liberte do corpo físico e ela volta a ter as memórias. Os outros, das experiências de quase mortos, o cérebro estava funcionando ainda, por isso que eu acho que eles têm a lembrança, né? Então isso me deixou meio preocupado, assim, não sei, e ao mesmo tempo tenho essa minha teoria. Ele acha, eu mandei um e-mail para ele acha que é uma experiência divina, que já que ele era um neurocirurgião famoso, era importante que ele não tivesse lembranças da Terra, porque para ele não fazer julgamentos. Mas eu acho que ele não tinha, na minha opinião, acho que ele não tinha a memória na Terra, porque o cérebro dele estava paralisado e ele estava vivo ainda. Se ele morresse, ele se libertaria e lembraria da vida na Terra. Então, eu queria uma luz sobre isso, na tua opinião. José, querido, é isso mesmo, José, tanto faz. Agora, eu só fico preocupado como você ficou tão impressionado com uma coisa que, na realidade, tem tão pouca importância. Porque o que é importante é estar com Cristo. É estar com Cristo, não é lembrança de minúcias da vida da terra, ou eu não sei por que isso te angustiou tanto. Eu quero viver em consciência, partir daqui com consciência. E isso é o que o Evangelho me promete, que eu terei consciência de mim mesmo, consciência do significado da vida e consciência das demais existências universais, e que eu viverei tudo isso com amor. Agora, o mais, meu querido, são detalhes tão insignificantes comparados com o que nos aguarda, com o que nos espera. E por que eu ficaria preocupado se eu vou lembrar ou não vou lembrar de alguma coisa da Terra? Por quê? Na realidade, essa vida eterna, quem me dá é Deus. Então, nela eu terei tudo que for e que seja necessário à vida eterna. A melhor vida, que é a eterna. Então, por que você só não confia que isso não é um fenômeno que o acaso criou, mas que é uma graça e um fenômeno divino? E que aquele que te dá a vida eterna, com a vida eterna te dá tudo que de rico, de bom, de inaudível, de sublime, de não expectável, está preparado para aqueles que o amam. Eu conheço a história do cirurgião, acho que pouca gente no meio cristão conhece tanta história de EQM, de vida depois da morte, de quase morte, experiências de quase morte. Eu venho pesquisando isso desde a minha adolescência. Antes de eu me converter, eu já me interessava por isso. E depois de convertido, assim que eu encontrei o Evangelho,
foi um dos assuntos que eu muito me interessei. Eu li um dos primeiros livros escritos, sistematizados a respeito disso, do Dr. Raymond Moody, que escreveu esse livro há muito tempo, com as experiências dele no hospital, na clínica, observando pessoas que eram ressuscitadas. São fenômenos que começaram a ser estudados apenas depois do surgimento das ressuscitações. No passado aconteciam coisas assim, mas não havia o projeto, não havia o experimento, e nem a experiência, e nem a ciência da prática do ressuscitamento físico, com massagens cardíacas, oxigenação, tudo que isso implica. Então as pessoas, na maioria das vezes, partiam. Foi depois que as ressuscitações começaram a acontecer, foi que proliferaram as histórias das experiências de quase morte. Alguns o indivíduo teve parada cardíaca e tudo mais, como eu contei aqui já algumas vezes do meu pai, que morreu algumas vezes e voltou, e ele sempre que voltou com memórias de lá e também com memórias de cá, de coisas que ele viu no próprio hospital enquanto esteve morto. Então, tem uma variedade enorme de experiências, meu querido, de pessoas. O importante é que, seja como seja, você herda a vida eterna. O resto é detalhe, se tinha bolinha de gude, ou bala juquinha, ou bala de hortelã, se tinha sorvete de chocolate ou só de coco. Quer dizer, comparado com o que nos aguarda, é bobagem. Se você vai lembrar da gordura da sua mulher ou da magreza dela, você viu que o cara, o neurocirurgião, cuja história eu conheço também, disse que encontrou foi um irmão que ele não tinha conhecido na Terra. Você veja como a capacidade de reconhecimento esteve presente na própria experiência dele. Agora, se você, Braulio, pode ajudar procurando aí no meu portal, no caiofabio.net, escrevendo aí experiência de quase morte, ou EQM, experiência de quase morte. EQM já vai. Ó. Já vai? Será que vai tudo? Eu acho. 13. YouTube, tá cheio de YouTube aí. Só YouTube, né? Deixa eu botar aqui experiência de quase morte. Experiência de quase morte. Espera aí, rapidinho. Vamos dar uma limpada aí no visor. O Braulio escreve experiência de quase morte. Tem tudo, olha. Antes de vocês me perguntarem ou ficarem angustiados, querendo saber, perguntem no meu portal, porque é difícil. Qualquer coisa que vocês possam me perguntar, que eu já não tenho respondido a alguém. 203. Olha aí, experiência de quase morte, só aí no YouTube. Tem 203 registros. Registros de experiência de quase morte, histórias e histórias e histórias. Então, por favor, José, é José Henrique, não é? De Florianópolis. José Henrique, exatamente. Entre aí, tanto no portal caiofabio.net, como no YouTube. No portal você vai achar mais, porque você também vai achar coisas que estão no On Demand e não estão no YouTube. Mas vai também encontrar textos. Mas no YouTube, sozinho, se você escrever a mesma coisa, experiência de quase morte, você vai ver que você vai encontrar dezenas e dezenas de vídeos. No portal você encontra textos, artigos e vídeos. Aí, no YouTube, você encontra somente vídeos, mas tem que pesquisar dentro do canal. É aqui, ó. Aí dentro. Se for pesquisar fora... Aí não vai aparecer. Aí só aparece se você botar Caio Fábio, experiências de quase morte. Aí aparece fora também. Mas se quiser ter certeza absoluta, você escreve dentro do meu canal, aí na lupinha de dentro, experiência de quase morte, e aí você tem acesso. Só não diz quantas,
Não fala. O YouTube não oferece a contagem de vídeos, mas são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de histórias. Tá bom, José Henrique? E tá bom todo mundo, tá? Façam assim. Tá bom todo mundo. Tá bom todo mundo? Tá bom todo mundo. Vamos lá, né? Tá bom todo mundo. Então vai todo mundo, por favor. Vamos dar uma pesquisadinha. Por favor, né? Que a gente senão tem que repetir todo dia. Não dá. Por favor, eu sei, todo Caio. mundo, São 12 anos. São 12 São anos. 12 anos de Braulio indo atrás das mesmas coisas. Tá bom para todo mundo. Essa cadeira aqui é que ajuda, assim, ó. Caio, deixa eu te fazer uma pergunta aqui baseada nessa história desse cara aqui, do José Henrique. Até que ponto, Caio, é saudável para a psicologia, para a psique do ser humano, ficar distribuindo certos assuntos de ordem espiritual, esses mistérios que o cara fica querendo resolver, desvendar, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, sabe? Existem muitos arqueólogos espirituais. Paleontólogos. Exumadores de mistérios espirituais, querem desencavar. Isso, Ghostbusters, sabe? Assim? Fazer uma autópsia, exumação. E a gente vê a importância dessas questões, sabe como? O quanto Jesus não falou sobre isso. É por aí. Você vê que Jesus, que diz, eu vim do meu Pai, eu sei, vocês não podem saber. Ele só disse que a gente não tinha acesso, mas que a gente confiasse nele. Porque na casa do Pai há muitas moradas. O significado nisso há muitas dimensões, é indescritível. O que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, o que nunca subiu ao coração de homem algum, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, embora Deus nos dê revelações e vislumbres dessa glória pelo testemunho do Espírito Santo em nós. Mas a gente anda e não somos recomendados a usarmos a imaginação nesse sentido, porque a nossa imaginação, a melhor imaginação, a mais Spielbergiana imaginação, ainda é uma neblina fosca, pálida, sem contornos, sem visibilização, sem demonstração, sem nada do que de fato seja a realidade que nos aguarda para além de toda a concepção humana. Então eu acho um exercício tolo. Eu acho que o nosso amigo José Henrique devia estar aprendendo a viver na Terra, ao invés de ficar perdendo o tempo dele a respeito disso. A vida eterna existe, cara, ponto. Se você crê em Cristo, você está seguro, ponto. E se você andar segundo o Evangelho, você começa a experimentar a alegria da vida eterna aqui e agora e já, ponto. O resto é comentário, é especulação, ponto. Ponto. Parágrafo. Fechou. Não é mais simples? Não é muito mais. Mas o pessoal não quer o mais simples, eles querem especular. Senão eles acham que não estão fazendo uma coisa diferente dos outros, que não são tão profundos quanto os outros, que os outros não têm as mesmas viagens de interesse, de percepção deles e tudo mais. Tem uma perda de tempo brutal, quando na realidade, antes de qualquer coisa, eu devo internalizar o que Jesus explicitamente ensinou e fez. Explicitamente é isso. Depois que eu tiver internalizado isso tudo, quanto mais a gente internaliza, como Jesus nos ensinou a viver no mundo, mais a gente aprende o significado da própria eternidade. Sem que a gente precise ler uma cartilha escatológica ou de estado intermediário,
ou de qualquer coisa a esse respeito. Por que eu me interessei pelo tema na adolescência? Eu me interessei pelo tema na adolescência porque eu vivia sendo abordado por pessoas que diziam que não criam na vida eterna. Eu não era uma pessoa comprometida com o evangelho, mas eu sabia que a vida não acabava na tumba ali, daqui a pouco, que ela prosseguia. E eu gostava de dizer para todo mundo, cara, não é assim não, isso continua. Depois que eu me converti, é porque eu era indagado em todos os lugares. Aí eu tinha uma experiência já acumulada das leituras anteriores e que eu fui atualizando. Aí quando nós chegamos no tempo em que as ressurreições aconteciam nos hospitais, ressurreições hospitalares, e que houve uma eclosão, uma explosão desses casos, eu passei a ler livros, tem vários livros. Aqui mesmo, ontem ou anteontem, eu estava gravando aqui sobre o luto, e olhei para o lado e achei alguns livros sobre eles. E um deles que estava aqui do meu lado, está aqui, ó, no meio de tantos livros, esse aqui, sobre doubles e projeções psíquicas logo em torno da morte. É um livro que eu li há muitos anos. Ele está todo até meio manchado, já foi consumido há tantos anos. Eu me lembro que eu comprei esse livro na Inglaterra, aí no final dos anos 80. Como ele, um monte de outros da mesma natureza. E apenas para ajudar pessoas, mas eu pessoalmente não vivo pensando no tema, nem no assunto, e acho que o que a gente tem que fazer mesmo é aprender a vida eterna na Terra. É o que Jesus disse, aquele que crê em mim, aquele que crê nas minhas palavras, não entra em juízo, já passou da morte para a vida eterna, já é habitado pela eternidade aqui, hoje já. Então eu quero a cada dia aumentar a paz eterna, o gozo eterno, a glória eterna, as virtudes eternas, a paciência eterna, a longanimidade eterna, a misericórdia eterna, o amor eterno. Tudo isso que constitui a eternidade, eu quero que cresça em mim na Terra. Porque o resto é especulação, o melhor que eu possa conseguir aqui. E quem, como meu pai, a semelhança de Paulo em 2 Coríntios 12, foi arrebatado, meu pai foi, e entrou nessa dimensão, voltou de lá, já repeti isso aqui muitas vezes, ficou 3 meses sem conseguir falar sobre o assunto, só chorava. Quando eu consegui arrancar dele alguma coisa, ele só disse, não dá para contar. Chorando, disse, meu filho, sabe o que Paulo disse em 2 Coríntios 12? E aí eu citei o texto, ele disse, pois é isso mesmo, mas ele estava enganado sobre uma coisa. Eu falei, o que, pai? Ele disse que não é lícito aos homens referir. É lícito, sim. Só que eu não vou fazer isso, porque eu não tenho palavras, não tenho códigos, não tenho como me referir ao que eu vi, ao que eu experimentei. Portanto, a palavra não é lícito, a palavra é irreferível, não é referível aos homens. Não há nada na Terra que possa servir de referência, de comparação, de metáfora, não tem nada. Então como é que eu vou te contar? Porque eu não tenho nem códigos para falar, eu me tornei mudo em relação a essa descrição. Não tenho como descrever, está para além de tudo que a imaginação possa conceber. E nunca mais falou a respeito do assunto, por isso também aquela alegria que ele tinha. Desde essa experiência ele esperava a chegada dele partir. Isso aconteceu quando ele tinha mais ou menos a minha idade, 67 anos. Ele só foi morrer 13 anos depois, só foi partir. Ele passou os outros 13 anos com aquela expectação, ele brincava, estou sentindo uma coceira aqui, uma coceirinha, o que será isso? Aí todo mundo já sabia o que ele ia dizer, né?
Ah, que coceirinha. Mas quando tinha alguém de fora, ele dizia, o que é, pastor? Aí ele dizia, são as asinhas que estão crescendo, meu filho, são as asinhas. Agora elas já estão maiores, e quanto mais velho ele ficava, ele dizia, deixa eu sentar com calma para não amassar as asinhas. Era a brincadeira dele, com certeza de que ele estava indo, que ele sabia a glória que o aguardava. É isso, brother. Caio, aí ele volta aqui, ele tá com a gente no Papo de Graça. Ele só fala assim, Caio, o problema é o seguinte, cara, é esquecer da família, sabe? Não Meu tem medo é não. esquecer os entes queridos. Não vai esquecer ninguém que Sabe? você ama. Olha, todo mundo que se ama não se perde na eternidade. Guarda isso. Todos os que se amam não se perdem na eternidade. Todos os que se amam não se desencontram na eternidade. Todos os que se amam têm o seu lhame, o seu vínculo preservado na eternidade. A diferença é que a Adriana já não será a minha mulher. Já não será. Jesus disse, serão como os anjos do céu, não se casam e não se dão em casamento. Eu não vou fazer bodas de não sei o quê, de 1000 anos com a Adriana. Um milênio de bodas. Bodas de milênio, né? Não tem tempo. Bodas nucleares. É dimensional, não tem sexo, não tem pinto, não tem ejaculação, não tem esperma, não tem gravidez. Eu serei glorificado, eu serei filho da ressurreição. Você imagina um Cristo de pau duro querendo transar com uma crista? Ixi. Não. Eu serei como Cristo na ressurreição. Serei semelhante a Ele. Eu serei um ser transdimensional, interdimensional, para quem espaço-tempo não trazem mais nenhuma sorte de limitação. Mas eu não vou esquecer o amor, nem os amores, nem os amados, e aqueles que amam a Cristo, com certeza absoluta se encontram e não se perdem. Aqueles que amam o que Cristo ama e mandou amar na vida, com certeza absoluta não se perdem. Aqueles que lutam pelas causas e que têm fome e sede de justiça e que são mansos e misericordiosos e ensináveis, esses que são os bem-aventurados, reconciliadores dos próximos e do próximo, não se perdem na eternidade, são bem-aventurados, são filhos dessa ressurreição. Esses não se perdem uns dos outros jamais, de modo nenhum. Então, por favor, seus filhos estarão lá, já não como filhos. Já não, fulano, pega aquilo ali para mim, não tem mais essa, cara. Nem tem mais essas limitações, é que você pensa na eternidade como se fosse uma vida imortal, ao invés de ser uma vida eterna. Vida imortal é vida de vampiro. Vida eterna é uma vida transdimensional. Ela já passou da morte, a morte já virou um detalhe. Aquele que crê em mim, Jesus disse, que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E todo aquele que já tiver morrido vai ressuscitar. Então não se preocupe. Em nenhuma das faces dessa moeda tenha preocupações, porque você já é filho da eternidade. É só crer. Se vocês crescem na palavra de Jesus, no que Jesus diz, vocês não teriam dúvida de nada, porque tudo que interessa à vida foi dito e está dito. Mas vocês não leem, não estudam a palavra, não veem, ficam especulando, e aí perdem muito tempo. Até mesmo se tivessem ido ao meu portal, Experiência de Quase Morte, vocês iam ver a abundância. 200 vídeos aí falando a respeito do assunto, só respondendo perguntas. Porque eu mesmo, raramente, de mim mesmo, de moto próprio,
propus o tema. Mas respondendo perguntas, eu já respondi centenas de pessoas. Só aqui no YouTube, fora na vida foram milhares. Tá bom, José Henrique? Um beijo, querido.